a abertura do nosso culto, da nossa adoração a Deus matinal, todo-poderoso, Deus eterno, único Deus que existe, verdadeiro Deus, é só o grande Eu Sou, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos aqui, Senhor, como igreja para prestar ao Senhor um culto de adoração. Nos reunimos aqui para proclamar a Tua palavra. Nos reunimos aqui para Te adorar. Como igreja, nós queremos dizer: nós Te amamos. Nós queremos Te obedecer. Queremos Te servir. Torna-nos dignos de Te adorar, Senhor, porque Tu és o único Deus que existe. Estamos passando, Senhor, por momentos transformadores na igreja, no mundo. Ajuda-nos a vermos, ajuda-nos a compreendermos, ajuda-nos a distinguirmos. O mínimo, Senhor, a mão direita da mão esquerda. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que somos covardes o suficiente para não falarmos. Todas as vezes que nos calamos quando deveríamos falar. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falamos quando na verdade deveríamos cerrar a boca. Fazemos o errado porque pouco estamos nos importando com o que está acontecendo. Dá-nos clareza de visão, Senhor. Clareza. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhando a nossa visão da verdade. Estamos tratando a noiva de forma indigna, desrespeitosa. E estamos permitindo que façam isso também. Fala conosco nesta manhã. Corrige-nos. Leva-nos para o caminho correto novamente. Dá-nos a coragem de sermos obedientes ao Senhor. Esta é a oração que eu apresento a Ti, no nome do Cristo Jesus. Amém. Nós somos quentes, mornos ou frios. Cada um faça o seu julgamento de si próprio, um auto-julgamento. Eu ando meio horrorizado já de um tempo a esta parte. Porque eu creio que a gente está vivendo no período que a Bíblia chama de o tempo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Praticamente todas as igrejas locais
todas as denominações são igrejas hoje de Laodiceia, exatamente como Jesus nos advertiu. A igreja está numa condição espiritual pavorosa. As denominações, as igrejas locais, não têm a mínima ideia da situação que elas estão e nós estamos diante de um Deus justo e santo. E pior que isso, me parece que também não estão preocupadas com isso. Isso nem passa por motivo de preocupação. Se nós verdadeiramente amamos a Cristo, como a gente afirma que ama, todo mundo afirma que ama a Cristo. Então, o básico é a gente amar as coisas que Cristo ama. E da mesma forma, odiar as coisas que Cristo detesta. Mas é isso que acontece. É isso que está acontecendo. A gente saberia, se alguém nos perguntar, mas o que Cristo detesta? A gente teria condição de explicar. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 6 e 15, Jesus menciona duas coisas que ele detesta. A primeira é as doutrinas dos nicolaítas. Eu já falei sobre isso aqui. Mas o que é isso, São homens e mulheres dentro das denominações que se colocam frequentemente com grande sutileza, de uma maneira que é quase que imperceptível. Se coloca entre os cristãos, pessoas de fé, e esta maneira deles agirem, eles vão dominando sobre as pessoas. São aqueles que usam as frases rebuscadas, sofisticadas, tipo, não toqueis nos ungidos do Senhor. Querendo dizer que eles mesmos são os ungidos do Senhor. E vão redefinindo a doutrina cristã para se encaixar naquela filosofia de não julgar ninguém. Conhece aquela filosofia? Não julgueis para não ser julgados. E aí, dentro dessa igreja de Laodiceia, é quase impossível para os membros medirem a igreja e os líderes usando o padrão rigoroso da palavra de Deus. Não julgueis para não ser julgados. Todo mundo fica com medo de fazer qualquer tipo de julgamento.
Gente, o mundo está numa mudança fantasticamente rápida e a qualquer instante coisas terríveis vão acontecer. E os bancos das igrejas estão repletos de pessoas que acreditam que um cristão agrada mais a Deus quando ele nunca expressa um julgamento sobre coisa alguma. Então ele aceita tudo. Igreja gay, todo mundo tem medo de se levantar. Não pode falar. Né? Candomblé dentro das igrejas. Não pode falar. Não pode julgar. E aqueles que são cristãos verdadeiros mesmo que temem ao Senhor, acabam ficando calados, entristecidos em seus corações pelas abominações que a igreja hoje está disposta a tolerar, ignorar ou tratar com indiferença. Deixa, daqui a pouco isso acaba. Não acaba, piora. Porque se acabasse já teria acabado tempo atrás. Não acabou e está ficando cada dia pior. A gente precisa parar, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos parar de tratar a igreja da forma como ela imagina ser. Mas tratá-la como ela é. Levar em consideração a condição grave espiritual que a igreja se encontra. Estou falando igreja, denominações. Há uma passagem, e eu quero convidar você, porque nós vamos ler essa passagem inteira. É comprida? É longa? É. Vai demorar? Vai. Agora, quem não quiser, tudo bem, é um direito que tem, ninguém é obrigado a nada aqui, né? Mas nós vamos ler, eu vou ler. Uma passagem escrita que fala, eu entendo, em voz muito alta para nós hoje. E traça uma linha surpreendentemente firme entre aqueles que estão com Deus, porque estão, obviamente, entristecidos por causa das abominações que são cometidas no meio das denominações, e aqueles que estão aí indiferentes a toda a impiedade que acontece ao redor. Quero convidar você para ler a sua Bíblia. Você vê que aqui o convite que a gente faz é sempre para você ler a Bíblia. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Quero ler junto com você. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Está com a Bíblia aí? Leia junto comigo.
não pode ler, ouça, eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Disse-lhe o Senhor: passa por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Deus é radical. Nada de misericórdia é mostrada. Deus, nesse contexto, nesta situação, ordenou, na verdade, que todos aqueles que não tivessem a marca fossem mortos. Não importava a idade, o sexo, se era homem, se era mulher. Mas alguns de vocês podem afirmar hoje assim: olha, mas hoje a gente está no tempo da graça, né? Esse tipo de resultado chocante, esse tipo de coisa, de morte, não é possível hoje, por causa da graça. Nós estamos na graça. Pois é, né? Mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sugerem algo diferente dessa conclusão. Então eu convido você também para abrir a sua Bíblia, mais uma vez, agora uma leitura rápida. Lucas, capítulo 13,
versículos 4 e 5. Nós acabamos de ler Ezequiel, onde o Senhor mandou exterminar aqueles que estavam corrompendo a cidade, o povo, os tementes a ele. E alguém pode dizer, olha, mas hoje isso não é possível, porque a gente está na graça, na era da graça, na dispensação da graça. Então eu quero mostrar para vocês que talvez não seja possível, porque o homem está tão evoluído, o homem está tão preocupado com o outro, o amor ao próximo cresceu tanto, né, que hoje não é mais possível esse tipo de matança. Mas Deus não muda. Deus, quando quer fazer uma limpeza, Ele faz. Usando as mãos de outros homens, ou usando simplesmente a sua vontade. Por causa disso que eu pedi para você abrir em Lucas, capítulo 13, versículos 4 e 5. Olha Jesus falando aqui. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, irmãs, vamos deixar claro que eu estou pregando a Bíblia. Estou pregando aquilo que já está escrito. Não estou trazendo revelação, até porque eu não sou partidário desse tipo de coisa. Né? A gente não sabe nem o que está escrito. Deus vai trazer nova revelação. Se nem o que está escrito a gente sabe. Se nem o que está escrito a maioria de nós não entende. Ou um entende de um jeito, outro entende do outro. Por causa disso que nós estamos na época da igreja de Laodiceia. Né? Esquecemos de Cristo. Estamos vivendo a época das revelações, dos pregadores alucinantes. E Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, ele fala algo muito parecido com isso tudo que eu estou dizendo aqui hoje. Muito parecido com esse alerta que eu estou trazendo aqui para nós. Esse alerta é para nós, não é para mim e nem é para você, é para nós. Você abriu aí? Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Vou esperar um segundinho para que todo mundo abra e possa ler a Bíblia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer? Não. O que Jesus está dizendo aqui? Aquelas pessoas da igreja de Laodiceia não amavam a verdade, nem detestavam o mal. Aceitavam tudo, concordavam com tudo, porque não queriam julgar ninguém. Não, mas está escrito lá que não pode julgar. Se eu não julgar, eu não vou ser julgado. Né? As pessoas entendem do jeito que o outro lá falou que é. Elas não vão ler, procurar entender, buscar passagens referentes, né, àquilo que está escrito. Simplesmente aceitam. Aceitam. E nós estamos neste mesmo buraco espiritual, Hassan. Edgar, é um buraco espiritual isso. Isso é A igreja está sendo zombada, tripudiada. A noiva do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo zombada. Estão zombando. Estão transformando a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, em motivo de zombaria, em motivo de enriquecimento. Isso a gente fala há anos e anos aqui. Artistas frustrados estão indo para as denominações para cantar, para satisfazerem o seu ego de estarem se apresentando em público para uma plateia, para receberem aplausos. Agora vamos aplaudir o nosso Senhor. Mas que aplaudir nosso Senhor? Quem gosta de aplauso é artista. Não sei o que, ela é cantora gospel. As pessoas aceitam isso naturalmente. No nosso culto amanhã, nós teremos a presença da cantora, do cantor, da banda gospel. A marcha para Jesus, que eu esse ano me calei, com a presença da cantora, do cantor, da banda, não sei o quê. Todo mundo aceita, vai lá, bate palma, acha bonito, dança, pula. É um show. A igreja virou um show. Amanhã o grande pregador de 14 anos de idade, revelando não sei o que, sei que lá, as pessoas vão, carregam o menino nas costas, tiram fotos, aplaudem. E a igreja do Senhor vai se transformando em motivo de zombaria. É isso que nós estamos testemunhando na igreja de hoje.
pastor que é casado com outro homem. Ah, mas nós somos casados há 20 anos. Mas não importa, casado não é casado coisa nenhuma. Igreja com pastora que é casada com outra mulher. Primeiro, igreja com pastora não é bíblico. Eu falo isso, ó. As pessoas aceitam. Ah, esse cara é retrógrado, esse cara está atrasado. Então me acha uma pastora na Bíblia. Eu sempre pergunto, eu sempre falo assim, acha para mim, para eu poder apoiar. Parece que quanto mais engana, quanto mais tira, mais as pessoas gostam. Bom, que o nosso povo gosta de ser enganado, está aí, claro, patente. Não vê quem não quer. A igreja deixou de amar a verdade e detestar o mal. Amar aquilo que Cristo ama e odiar aquilo que Cristo detesta. A igreja hoje ama gente. Mas não é isso que tem. Não. A igreja ama gente. Quanto mais gente tiver lá dentro, mais a igreja ama. A igreja não quer mais ouvir aquilo que vai na ferida e tira aquela casquinha, sabe? Incomoda. A pregação é para o sujeito se sentir bem. A pregação não é para incomodar a pessoa e ela pensar, ué, mas eu estou fora disso daí, eu não estou fazendo isso que a palavra está dizendo que eu devo fazer. Ah, já tenho trabalho, o meu chefe que me amola o dia inteiro, ainda eu vou na igreja, vou ter que ficar ouvindo o pregador me repreendendo. Ora, não vá para o inferno. Fique bem com seu chefe, fique bem com a sua mente e vá para o inferno. Porque é um lugar porque as pessoas vão mesmo. É um lugar para onde as pessoas vão. Quem não quer ouvir a verdade, quem foge da verdade, quem se incomoda com a verdade, vai para onde? Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, não é bem assim, porque você não precisa gostar da verdade, você tem que ser só bonzinho. Você tem que dar uma esmola ali para o sujeito comprar crack, para comprar aqueles corotinhos de pinga. Aí está tudo bem. É isso que as pessoas querem. É a igreja de Laodiceia. E Jesus está deixando claro, é preferível você ser frio. O que quer dizer preferível ser frio? O que ele está dizendo aí? O que é esse frio? É preferível você não crer em Deus, não crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não crer que Ele é o unigênito do Pai, não crer que Ele morreu. É preferível você não crer que Ele ressuscitou e que Ele está no céu, que virá buscar sua noiva. Ser frio é isso, é preferível. Porque as pessoas são mornas, ou melhor, né? Elas dizem que são cristãs, mas andam com $1 na carteira, porque quem tem $1 na carteira atrai dinheiro. Você duvida que está cheio de gente assim, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo?
Deus não quer vela, isso é apenas uma força de expressão, é apenas um ditado popular. Para Deus ninguém acende vela. É só um ditado, é só para se entender, sabe? Que faz alguma coisa achando que está fazendo para Deus, mas faz também para o diabo, porque entende que o diabo pode ajudar. É a igreja de Laodiceia. Este mundo está à beira de um abismo. Eu venho falando isso há anos aqui. Tá ruim, vai ficar pior. Cada vez que eu falo isso, é 3, 4 que já não querem mais o. Não, eu não vou ouvir um negócio desse. O meu dia já tá ruim, vou ouvir. Eu quero ouvir que vai dar tudo certo. Aqui não, Baragulé. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para pregar a verdade. E a verdade diz que este mundo está à beira do abismo. Ah, mas não é o arrebatamento que vai acontecer primeiro? É. Antes da tribulação é o arrebatamento. Agora, muita coisa ainda vai acontecer antes do arrebatamento. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. O que é? Não sei. Eu vou mentir, vou falar que é isso, é aquilo outro. Não sei. Eu só sei aquilo que a Bíblia diz claramente. E aquilo que a Bíblia não é clara, eu digo, isso é minha opinião, não é Bíblia. Nós estamos prestes a cair num buraco. Então, faça uma análise da sua vida. Faça uma análise. Se você é quente, se você é frio, ou melhor, se você é quente, se você é morno, ou se você é frio. Porque se você for morno, olha o que o Senhor vai fazer com você. Vomitar-te-ei da minha boca. Todo-Poderoso, Eterno Senhor, tem compaixão de nós. Eu não sei, só a tua compaixão mesmo. Porque a gente já sabia de tudo isso. Isso aqui não é novidade para nenhum cristão. Nenhuma pessoa que se diz cristã pode ter isso aqui, tudo que foi dito, como novidade. Nada disso. A gente já sabe. A gente não quer seguir. A gente quer seguir aquilo que a mídia diz que nós devemos fazer. Aquilo que o outro lá ameniza, mascara, põe umas tintas bonitas em cima do que ele está falando para ficar colorido. É isso que a gente quer seguir. Assim é a carne, assim é ser humano. Tem compaixão de nós, Senhor. Se somos mornos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a partir de agora sermos quentes. Se somos frios, Senhor, ajuda-nos a partir de agora sermos quentes no Senhor. Porque ser quente não é ficar pulando, jogando. Ser quente, ninguém come comida fria. Você quer a comida quente, que é gostosa, que esquenta. É isso que quer dizer ser quente. É estar próximo da alegria, da paz do Senhor.
independente do como é e como está a nossa vida. Continua, Senhor, falando conosco e nos ajudando a amar aquilo que Cristo ama e odiar as coisas que Cristo detesta. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.